também tem uma história interessante, porque tem algumas novidades para compartilhar com vocês, que eu aprendi também estudando para isso, né? Câncer de ovário. Então a gente vai começar com algumas coisas muito importantes, tá? Câncer de ovário me lembrou um pouquinho o câncer de próstata na aula que eu dei, porque ele foi subvalorizado por um certo tempo, sabe? Porque a gente se preocupava muito com câncer de mama, com algumas doenças genéticas super raras, um tumor de suprarrenal, paraganglioma, etc. E a síndrome de Lynch, né? E o coitado do câncer de ovário, vocês vão encontrar na prática clínica de vocês poucas famílias que têm 3 cânceres de ovário e mais nada. Tá? O que vocês vão encontrar geralmente na prática que preocupa vocês em termos de hereditariedade é uma família que tem muitos casos de câncer. 2 pessoas com câncer de mama, uma com câncer de colo, uma com câncer de estômago, um câncer de ovário. Apareceu. Às vezes 2 cânceres de ovário na tia-avó e na paciente que estão acompanhando. Então o câncer de ovário nunca foi a estrela cintilante da noite, porque ele estava sempre obnubilado por outros tipos de buscas genéticas que nos interessavam muito mais, especialmente o câncer de mama. Mas, na prática clínica da gente, o que a gente vê, né, é que pessoas que têm um câncer de ovário só na família, e praticamente não tem mais nenhum outro câncer, ou nenhum outro câncer relevante, a não ser um vô com câncer de próstata com 96 anos de idade, tá? Essas pessoas têm uma taxa elevadíssima de mutações germinativas, que nasceram com mutações. Por que isso? Porque existe uma frequência elevada de mutações novas em câncer de ovário. Como é que é isso? A mãe não tem, o pai não tem, aquela pessoa durante a embriogênese desenvolve a mutação, ela é portadora de uma mutação, ela vai carregar para os descendentes dela aquela mutação de câncer de ovário. Segunda situação, a mãe ou o pai apresentam uma mutação pré-meiótica, ou seja, só as células germinativas da mãe e do pai têm a mutação. Nem o pai nem a mãe vão ter câncer de mama ou ovário, mas o espermatozoide e os óvulos dele têm a mutação. Eles vão passar a mutação para os filhos. Tá? Essas condições muito complicadas e muito complexas, elas vão levar a uma chance muito elevada da gente encontrar famílias em que apenas um indivíduo tem câncer de ovário, sem outro histórico, mas que tem mutação germinativa. A gente não pode esquecer que dados familiares incompletos ou paternidade distinta é uma coisa incrivelmente comum. Eu sempre repito nas minhas aulas isso. Tá? O estudo canadense mostrou que 20% das criancinhas, daquele paizinho fofo que estava na sala junto da gente, no meio da consulta, preocupado com o que estava acontecendo com o filho, não era o pai da criança. Tá? Era, sei lá, tinha que perguntar se tinha tido obra na casa, quando a mãe ficou grávida, alguma coisa do tipo. Tá? Então, se o motorista das crianças da escola era atraente, aquela coisa toda. Então, nesse caso especificamente, a paternidade alterada é uma coisa muito complicada. Você não tem história familiar nenhuma do lado materno, nem do lado paterno, porque aquele não é o pai da criança, tá? Mas eu sei que isso não acontece no Brasil. O câncer de ovário, é importante a gente saber qual é o tipo histológico dele. Os tumores serosos e os tumores endometrióides, eles sugerem para a gente mutações diferentes. Os tumores serosos sugerem mutações em BRCA1, BRCA2, por exemplo. Os tumores endometrióides sugerem para a gente síndrome de Lynch. Vamos começar com como é que as mutações elas podem impactar no risco de câncer de ovário. 12 a 15% dos pacientes, todos os pacientes com câncer de ovário do tipo carcinoma seroso, não importa se tem história familiar ou não, tem mutação em BRCA1 ou BRCA2. Isso é gente pra caramba. Se vocês botarem no somatório total de pacientes que vai ter esse ano com câncer de ovário no Brasil, pegarem 15% dessas pessoas, e aí vocês pensem na família dessas pessoas, e imagine quantas pessoas na família horizontal e vertical dela poderiam estar com a mesma mutação, tá? O trabalho de prevenção que a gente não poderia fazer para esse tumor fatal, esse tumor horrível. Tá? Eu quero lembrar que quase todos esses casos, eles são de alto grau. Então, tumores de baixo grau já caem um pouco da minha estatística aqui.
A síndrome de Lynch tem uma forte associação com carcinoma endometrióide, lembrando vocês, e essa é a frequência básica de cada gene, ou seja, quando a gente encontra o carcinoma endometrióide e suspeita de síndrome de Lynch, a gente não consegue suspeitar, dizer muito bem que gene que está afetado, porque a frequência é muito parecida entre os 3 genes mais comuns. Chama a atenção da gente é que entre os genes mais comuns para câncer de mama, e tirando o BRCA1 e BRCA2, existem outros genes que podem estar associados ao risco aumentado para câncer de ovário. Então não é só BRCA1 e BRCA2 a vida da gente, pessoal. A gente pede um painel quando tem um paciente com câncer de ovário que eu quero pesquisar uma mutação germinativa. Esse painel contém outros genes. Mas é muito interessante imaginar que um gene como CHEK2, que causa tanto câncer de mama, ele não está associado a câncer de ovário, por exemplo. Mas eu quero lembrar de outros. PALB2, tá? Que até pouco tempo atrás não tinha nenhuma associação com câncer de ovário, e hoje a gente sabe que tem um pouquinho. O risco aumenta, e em algumas séries aumenta muito, quase 5 vezes. ATM aumenta, BARD1 é um gene que aumenta o risco, BRIP1 aumenta o risco 6 vezes, tá? Os RAD51, tanto C como D, também aumentam, e assim por diante. O NBN é um gene que aumenta dependendo da população estudada. Em eslavos não aumenta o risco para câncer de ovário, mas em anglo-saxões aumenta. Então, a gente também fala de grupo étnico do tipo de mutação. Quando você tem um paciente com mutação em BRIP1, RAD51, C ou D, você tem 15% de risco durante a vida de ter câncer de ovário. Isso para mim é mais do que suficiente para poder considerar oforectomia para uma paciente dessas. Viver com 15% de risco de um tumor tão feio como esse é realmente uma coisa muito assustadora. Ninguém sabe qual é o impacto ainda de PALB2 e nem de ATM, mas deve ser menor que isso. CHEK2, RAD50, que são muito fortemente associados a câncer de mama, não se associam a câncer de ovário. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas decorem esse tipo de coisa. Tá? Tem profissionais que trabalham com isso. Tem gente do laboratório, tem o Rafa, que faz esse tipo de trabalho, ele, quando larga o laudo, ele entrega todas essas informações para vocês. Tem a gente que trabalha com isso, ou seja, vocês têm colegas dentro de um sistema multiprofissional que é capaz de poder ajudar vocês a tomar esse tipo de decisão. Do mesmo jeito que eu não entendo tudo sobre uma ressonância ou tudo sobre um exame de PET de qualquer tipo, e eu preciso da ajuda de um radiologista. Que momento eu devo fazer a oforectomia da minha paciente com BRCA1 ou BRCA2 mutado? Esse é um trabalho clássico publicado no JAMA em 2017, tá? Um número grande de pacientes. Então, nesse trabalho, eles já tinham mostrado que o risco de câncer de ovário nos portadores de BRCA1 até os 80 anos é de 44%, metade das pessoas. Tá? E BRCA2, 17%. Nesse trabalho que eles mostram é que o risco de câncer de ovário nos pacientes com BRCA2 mutado, ele começa a subir dramaticamente a partir dos 50 anos. Tá? Ao passo que os com BRCA1 mutado, esse risco começa a subir antes dos 40 anos de idade. E ele inclina essa curva a partir dos 42. Essa informação é fundamental, porque ela pode me ajudar bastante na tomada de decisão de que momento fazer a oforectomia. É razoável fazer oforectomia numa paciente com BRCA2 mutado no período peri e pós-menopausa? É razoável. Tá? É razoável fazer isso com paciente BRCA1? Não, não é razoável. Tá? Por conta da inclinação da curva. Se vocês forem tentar fazer essa oforectomia numa paciente com 50 anos de idade com BRCA1, ela já está próxima de 20% de chance de ter um risco de câncer de ovário. Esse é um outro estudo de 2016 que mostra também esse mesmo tipo de coisa. 1% dos pacientes com BRCA2 vão ter câncer de ovário antes dos 50 anos de idade. Então, tudo bem a gente tentar adiar a oforectomia para essa idade e esperar a mulher entrar na menopausa. O BRCA1 não. Tá? Já em 40 anos eu tenho 2% e esse número sobe dramaticamente até chegar a 20% mais ou menos aos 50 anos de idade. Ou seja, populações diferentes, tá, de grupos diferentes mostrando o mesmo resultado. Eu tenho tudo para acreditar que isso é a mais possível verdade. A outra coisa importante é o tipo de mutação.
Pacientes que possuem mutações que são muito graves, por exemplo, grandes deleções no gene, BRCA1 ou BRCA2. Deleções importantes numa região chamada BRCT, que fica na porção 3 terminal do gene, da proteína BRCA1 e da proteína BRCA2, principal sítio de ligagem, de ancoragem de outras proteínas. Quando a mutação ela abole esse sítio ou modifica, esses pacientes têm formas mais graves e mais precoces da doença. Então, o tipo de mutação é muito importante. Quem é que vai me ajudar a interpretar essa mutação? O Rafa está lá, ó. Tá? Pode olhar para ele, qualquer coisa vocês falem com ele lá. Tá? Ele que vai dizer para vocês o que é isso. Tá? Então, o tipo BRCA1 ou BRCA2 define isso, e o tipo de mutação que ocorre no gene também. Tá? Como é que eu posso fazer a prevenção? Tem uns minutos aqui para a gente poder conversar sobre algumas coisas que são muito, muito interessantes. De cara, o jeito mais fácil de vocês conseguirem 90 e tantos % de prevenção contra o câncer de ovário é fazer uma salpingo ou forectomia. Tá? BRCA1, fazer uma salpingo ou forectomia lá pelos seus 38 anos, 40 no máximo. BRCA2, pertinho já da menopausa. Tá? Essa parte é fácil de responder. Mas tem outras coisas que eu posso fazer tentando enganar essas mutações genéticas sem fazer a minha paciente sofrer tanto. Vamos lá. A salpingoforectomia, ela reduz o câncer de ovário em mais de 90%. Tá? Esse é o Nurses Health Study, tá? E eu acho esse número aqui incrivelmente baixo, eu esperava muito mais, eu não sei qual é a frequência de tumores primários de peritônio nos pacientes, desse grupo de pacientes, mas está bem, 90% é um número bem aceitável. Tá? No momento da cirurgia profilática, nesse estudo, 6% das pacientes já tinham carcinoma seroso de alto grau, mas eram lesões iniciais, ou seja, as pacientes foram curadas já no início, mas elas já tinham câncer, indicando que essa ressecção já foi feita num período avançado. Muito importante, essas lesões elas foram vistas predominantemente na parte terminal da trompa. Eu coloquei em vermelho isso, porque isso vai ser o dado do próximo slide que eu quero mostrar para vocês. E não diretamente do ovário. Então a gente fica falando de câncer de ovário, câncer de ovário, câncer de ovário, mas a maioria dos cânceres de ovário que nós encontramos em mutações de BRCA1 e BRCA2 são cânceres de trompa, especialmente da parte terminal da trompa. E tem uma razão bem interessante para isso. Quais são os problemas da salpingo-ovarectomia muito precoce? Pega uma menina de 35 anos, a gente tira os ovários dela, o que acontece? Ela aumenta a mortalidade por qualquer causa em 12%. Doença cardiovascular, osteoporose, entre outras coisas, e a gente começa a pagar um preço muito alto por isso. O médico tem que ser extremamente consciencioso no momento de tomar uma decisão dessas. Tá? O quanto benefício eu estou causando para a minha paciente. O estudo PROSE, nesse sentido, do Tim Brabeck, foi um estudo maravilhoso. Ele já está com 10 anos de acompanhamento, e as pacientes que tinham mutações em BRCA1 e BRCA2, tá, que não tinham tido câncer de mama, e fizeram uma salpingoforectomia muito jovens, foram divididas em 2 grupos. Uma que recebeu terapia de reposição hormonal e outra que não recebeu. E o risco de câncer de mama, a taxa de câncer de mama foi idêntica nos 2 grupos. Então, uma das saídas, se vocês realmente têm que fazer a cirurgia na paciente, numa idade muito jovem, na tentativa de reduzir isso aqui, sem aumentar o risco de câncer de mama, é fazer terapia de reposição hormonal. É seguro, dá para fazer sim, tá? Aliás, tem um monte de coisa aqui na minha... Eu acho que os estudos não conseguem comprovar para a gente, eu tenho 5 minutos ainda aqui, mas que eu fico em dúvida, né? Uma paciente com tumor triplo negativo de mama, por exemplo, ela não pode fazer terapia de reposição hormonal quando ela entra na menopausa? Eu nunca vi nenhum estudo disso, mas eu duvido que algum mastologista ou oncologista vão indicar TRH, por mais que a mulher esteja sofrendo feito um cachorro, coitado. Tá? A outra coisa também é assim, todos os tipos de terapia de reposição hormonal são proibidas em uma paciente que teve um câncer de mama receptor hormonal positivo. Tá? O quanto isso impacta em risco de um novo câncer de mama? Esses estudos nunca foram feitos de forma decente. Nós não temos estudos randomizados, fase 3, uma grande quantidade de pessoas seguidas por um tempo adequado. Eles usam hormônios diferentes, foram feitos em épocas diferentes,
Nós não temos essa informação. O problema todo é que nunca ninguém vai ter coragem de fazer esse tipo de estudo. E a gente vai ter que continuar aguentando essa situação. Por que a trompa de Falópio? Tá? A área das fímbrias, tá, é uma área muito ampla, ela é toda dobrada. Então, quando a gente abre ela inteira, né, ela tem um espaço, uma área de células enormes. E ela é rica em células milerianas. Aliás, é de toda a parte do complexo trompa-ovário onde tem mais células milerianas, que são as células que se transformam em câncer. Tá? Portanto, ela tem uma superfície mais extensa que os restos da trompa. Por isso, estatisticamente, é o lugar onde a gente encontra mais câncer. Tá? 90% dos casos nesse local são carcinomas serosos de alto grau, tá? E é a única região, a única topografia ovariana que nós temos uma visão que lembra o carcinoma ductal in situ, por exemplo, né? Ou lembra um pólipo com um carcinoma in situ, alguma coisa, que é esse carcinoma intraepitelial seroso tubário. Existe uma lesão precursora e que é importante para que a gente possa fazer a pesquisa do risco do paciente desenvolver um câncer. Por que eu estou apresentando isso aqui? Porque já tem dados no começo dos anos 2000 mostrando, tá, que as pacientes com mutações que fizeram salpingo-forectomia, 6% delas tinham essas lesões nas trompas. Tá? Além daqueles 6% que já tinham câncer de ovário identificado. É um número muito grande de pacientes. Tá? Ou seja, eu reduziria a priori metade da chance dessas pacientes terem câncer se eu fizesse, sabe, a retirada das trompas. Mas a simples ligação tubária, amarrar Maria Chiquinha, tá? Ela já reduz o risco de carcinoma endometrioide em células claras em 50%. Por quê? Quando ela bloqueia a menstruação retrógrada, ela previne o depósito de endometriótico na pelve, que é de onde vem essas células para recolonizar a trompa e causar os tumores associados, especialmente a síndrome de Lynch. Tá? A ligação tubária, ela reduz só em 19%, 20%, o que é bastante, mas assim, bem menos que isso aqui. O risco de carcinoma seroso de alto grau. Então, simplesmente amarrar as trompas já reduz o risco de câncer de ovário. Essa pode ser uma estratégia, se eu não quero tirar o ovário da minha paciente com 30 anos de idade. E ela não quer ter mais filhos. O que tem sido mais estudado, e tem 2 estudos em fase 3 do NCI em andamento, é fazer a salpingectomia bilateral. Só tirar as trompas e deixar que a paciente entre na menopausa para você depois tirar os ovários. Tá? Isso parece muito esperto. E realmente, os dados colocados, assim, quase todas as sociedades que eu olhei, da japonesa, britânica, etc., elas aprovam esse tipo de procedimento, se você considerar que a sua paciente teria um risco muito aumentado de fazer a salpingo-oforectomia ou a oforectomia antes da hora. Porque ela teve uma trombose, etc., tem uma história familiar estranha. Então, você poderia pensar nessa possibilidade e teria apoio de todo esse povo aqui. Tá? A redução em séries diferentes de carcinoma seroso de ovário varia de 42% a 77%. Isso é considerável. Tá? Opa, nada errado aqui. Um outro jeito de a gente reduzir o risco de câncer de ovário é com pílula. Né? Todo mundo sabe que pílula reduz o risco de câncer de ovário. Tá? Então, a redução é de 50%, dependendo da idade que o paciente inicia o uso da pílula e geralmente quando ele toma por mais de 10 anos. Tá? A redução de risco de câncer por ano é de 5 a 8% em quem toma pílula anticoncepcional. Tá? E a gente tem que lembrar que as formulações que têm progesterona isolado não reduzem o risco de câncer de ovário. O que reduz são as que têm estrógeno, ou estrógeno e progesterona. Então, nesse caso, essa seria uma outra estratégia. Tá? Imagine uma paciente de vocês que fez BRCA1, que fez uma mastectomia bilateral, 33, 34 anos de idade, e vocês querem reduzir o risco de ovário dela sem colocá-la na menopausa. Tá? A ideia de fazer uma salpingectomia vai deixá-la estéril. Tá? Mas a ideia de usar pílula, por exemplo, enquanto ela não decidir ter o neném, é uma redução de risco de 50% nesse caso. Tá? Então, eu acho que essas são estratégias que devem ser pesadas por cada clínico, cada ginecologista, cada oncologista que está vendo o paciente. Lembrando que o uso de contraceptivos
Aumenta câncer de mama, risco de câncer de mama? A resposta é provavelmente não os contraceptivos que são utilizados, especialmente os à base de estrógeno. E a ovarectomia em outras síndromes genéticas que não BRCA1 e BRCA2, bom, aí então a gente tem um problema. Nós não temos dados suficientes para mostrar qual é a vantagem disso. Tá? Então, a gente tem feito em lint, porque quando vai fazer a histerectomia, aproveita e já remove os ovários. Mas, como eu falei, a gente não tem o impacto disso em termos de mortalidade. Tá? Nas pacientes mais jovens que necessitam histerectomia, a gente pode optar por fazer uma salpingectomia, por exemplo, quando o paciente tem uma mutação de aumento de risco para câncer de ovário. Para terminar, então, lembrar que a salpingectomia, a salpingoforectomia é a medida salvadora de vidas mais eficaz para portadores de mutação, continua sendo, né? Tá? Mas a salpingectomia pode ser uma opção para pacientes muito jovens, ainda aguardando estudos de fase 3. Anticoncepcionais orais também podem ser uma opção muito interessante para essas pacientes que vão manter os ovários por mais tempo. Tá? E o rastreamento com exames de imagem não faz parte de nenhum guideline para o rastreamento. Ah, mas a minha ressonância que eu faço lá na minha cidade é muito boa. Não, gente, não adianta, tá? A gente não consegue enxergar direito alterações em fímbrias, especialmente em trompa dos pacientes, nem com uma ressonância bem feita. Não confie nesses exames, tá? Eles podem ajudar um pouco, mas eles não são suficientes para vocês conseguirem ter uma redução do risco de câncer de ovário. Bom, passamos um monte de informações. Eu passei um minutinho do meu tempo. Agradeço demais de novo a presença de vocês aqui, tá? Eu vou correr para outra sala agora, né? E voltar para a granja agora. Não, na granja, em outro lugar. É mais escuro que a granja. Alguém teria uma pergunta da plateia para o Dr. Bernardo? Ele precisa mesmo sair para outra sala? Tenho Uma perguntinha aqui. Eu entendo tudo isso da salpingectomia. A única coisa que eu não entendo, se a trompa tivesse tanto papel nisso, por que a gente nunca vê câncer de trompa? A migração da célula da trompa para o ovário, tá, era um fenômeno quase que universal. Tá? Não acontece pela própria dinâmica da própria trompa. Tá? O câncer de trompa ele não fica retido exclusivamente na trompa, mas ele imediatamente ele transmigra para o ovário. Vai ser muito difícil, e eu não sou nenhum patologista, não sou expert em câncer de ovário, em patologia de câncer de ovário, tá? Mas você encontrar uma lesão, estádio 1A, por exemplo, tá? De câncer de ovário, exclusivamente, tá? Na superfície do ovário, longe da trompa. Tá? Quando a gente encontra um tumor mais avançado no ovário, é difícil saber o que é fímbria da trompa, né? O que é tecido ovariano, epitelial ovariano. Então, essa é uma observação feita em animais, evidentemente, dificilmente em seres humanos, né? Mas que comprova que provavelmente a grande parte dos tumores são de tuba, são de trompa mesmo, e eles migram para o ovário. Ok. Obrigada, Bernardo. Obrigado. Boa aula.